Vamos lá para mais uma aula do projeto Gestor de Telecom. Aula de hoje, 072, a gente vai falar sobre problemas, dificuldades que podem acontecer sobre instalações, habilitações ou ativações, seja no início do contrato ou no meio do contrato. O cenário caiu, mas a gente recupera. É isso que a gente vai falar na aula de hoje. E qual é o objetivo? Ou seja, por que eu vou te passar essas informações? Eu acredito, eu entendo que a gente precisa ter toda e qualquer informação para resolver problemas e para otimizar custos. Fato, para a gente ter o serviço de telecom da melhor forma possível, a gente tem que ter esses dois raciocínios. Mas voltando. O objetivo da aula é, lógico, de todas as aulas do projeto, é a gente entender a parte de otimização de custos e resolver os problemas, manter a operação funcionando e gerenciando da melhor forma. E o objetivo da aula de hoje é você entender e saber como resolver os principais problemas que têm relação com a habilitação, ativação ou instalação de serviços. Para você entender, lógico, serviços, pode ser telefonia fixa, telefonia móvel, banda larga, e a gente vai ver sobre isso na aula de hoje. O que é uma instalação, habilitação ou ativação de um serviço? Na prática, você pode quase dizer que as três palavras são iguais, e na maioria das prestadoras vai ser. Imagine que qualquer uma dessas palavras, isso vai variar por prestadora, por isso que eu estou te dando essas opções, nada mais é do que você fazer a contratação de um serviço e para que ele funcione, ele tem que ter algo feito pela prestadora para que se funcione. Essa ação feita para que você comece a utilizar, por exemplo, se for uma telefonia fixa e você precisa de um cabeamento até chegar ao endereço da empresa ou da residência, você vai fazer uma instalação fisicamente para que o telefone venha a funcionar. Banda larga, da mesma forma. Telefonia móvel, não, você não precisa instalar nada, porque já está instalado, é só você colocar o chip lá e funcionar. E aí, esse colocar o chip e funcionar se chama ativação ou habilitação. Mas na telefonia fixa ou banda larga, esse mesmo procedimento, a pessoa fez lá a instalação física, mas por si só isso não faz com que você utilize. Ele tem que habilitar o serviço ou ativar o serviço, que é deixar ele pronto, disponível para você poder utilizar. Então, na prática, os três fazem parte, vamos dizer assim, da mesma coisa. Depende de como você chame ou em que fase você está para utilizar o serviço. Lembrando que isso não é apenas no início do contrato. No meio do contrato você também pode fazer. Por exemplo, vou mudar de endereço. É quase uma nova instalação, uma nova habilitação, se for telefonia fixa ou telefonia móvel. Desculpa, telefonia fixa e banda larga. Mas, Kleber, como é que eu vou utilizar isso na telefonia móvel? No meio do contrato? Perde um chip para você ver se você não vai ter que fazer uma troca de cartão, SIM card, do chip, e eles consideram isso como uma troca de cartão, mas você faz uma nova ativação sistemicamente lá para trocar o SIM card. Para a gente quer ativar o serviço de novo, a gente como usuário. Eu quero ativar o serviço, eu pedi o bloqueio, pedi uma suspensão e eu quero voltar a utilizar. Então entenda que esses são as explicações mais básicas que eu acredito que eu posso te passar para você entender o que é cada uma dessas coisas. E lógico, todas elas, para você ter o serviço em atividade, tem que ter um usuário, tem que ter uma conta, tem que ter um contrato. Só para você entender o que é basicamente a questão de instalação, habilitação e ativação de um serviço, tá? E lógico, a função principal é você ter o serviço disponível. Senão, você vai habilitar o quê? Se não vai fazer uso, né? Não tem lógica. Vou ativar uma coisa que eu não vou usar. Ou
se você não tiver uma titularidade. Tem que ter. Mas que existam situações ilícitas, aqui eu vou te passar as informações que são corretas. Então, todo contrato precisa ter um titular, seja um CPF ou um CNPJ. Ambos, eles tendo uma contratação vinculada à prestadora, essa contratação vai para o pessoal da instalação, se for telefonia fixa ou banda larga, se for móvel, é a ativação normalmente do serviço que vai acontecer. Entenda então o que é cada uma dessas palavrinhas, vamos dizer assim, que servem para a gente ter o serviço disponível para uso. Por que entender os problemas com instalação, habilitação ou ativação dos serviços? Só um instantinho que o Tito está brincando aqui. Pronto. Calma. Então, por que entender essas questões de instalação, habilitação, os problemas em si? No meu entender, a gente que faz o serviço de gestão, serviço de telecomunicações, administrador de contrato, a gente que faz essa função de manter os serviços ativos da melhor forma possível, lógico que a gente não é a prestadora, a gente não manda na prestadora, mas além de otimizar as despesas e os custos, a gente tem que manter a operação funcionando. Não adianta de nada eu colocar o menor preço e o serviço não funcionar. É melhor pagar um pouco mais alto do que o menor valor possível e ter tudo funcionando, o serviço, seja telefonia móvel, básica, fixa, internet, banda larga, o que quer que seja, qual serviço que vier a ser contratado, a gente precisa manter ele funcionando. Senão, não tem lógica. Na minha cabeça, não funciona. Então, o que eu tenho que entender esses tipos de problema? Instalação, habilitação e ativação é no início de um contrato. Então, fiz a contratação de um plano tal, o preço vai ser XYZ. E eu tinha um concorrente tal, não, eu quero esse. Beleza, instalação, ativação. Quais são os problemas que podem acontecer nessa fase? Tipo, adiantou de que você assinar um contrato que ele não pode ser entregue? De vez em quando você sabe antes, de vez em quando você não sabe antes. Acontecendo, qual é a sua reação, qual é a sua ação, o que é que você deve fazer? É por isso que eu acredito que você deve saber. Pelo menos entender o que você deve saber, porque senão você vai perder tempo, vai perder dinheiro para a empresa. Simples assim. Dentre outras possibilidades que existem. Então a ativação é mais vinculada a você ter o serviço ativado, principalmente na telefonia móvel. E existem problemas que podem acontecer. Ou até com a reposição de chip para você voltar a ativar a linha. Também você pode estar sendo cobrado lá pela linha sem estar utilizando. Existem diversos cenários e por isso que eu acredito que você vai otimizar custos, otimizar despesas e manter a operação em funcionamento sem maiores dores de cabeça. Por isso que eu acredito que você precisa ter essa informação. E foi? Tá prestando atenção na aula, né? Quero ver você como gestor de telecom. Então é por isso que eu acredito que você deve entender. A metodologia que eu criei, que é a Reduza Custos Todo Mês, que é um curso, mentoria e por aí vai, a ideia é que eu passo todas as informações, todo o passo a passo de como é que eu faço todas as ações. E lógico, lá tem diversas coisas na metodologia. Uma das ações, que são essas duas que eu te passei, que é otimizar custos e manter a operação funcionando. Passa por entender esse tipo de problemas. Quais são os problemas de habilitação, instalação, ativação, que a gente tem que saber. Porque os dois pilares, que são esses, negociação voltada para a parte financeira e gestão voltada para a administração de serviços, faz com que a gente tenha essa preocupação. E na parte prática, o que a gente vai otimizar é a parte financeira da empresa e a parte de tempo que a gente gasta fazendo isso, ou se a operação estiver parada sem ter o serviço ativado ou habilitado ou ativado, lógico que a empresa vai perder dinheiro. No meu entender, isso acontece. Eu acredito que na sua organização também. Se for pessoa física, se você ficar com o telefone sem funcionar, o que é que pode acontecer? Ou você pedir o serviço de internet ou telefonia fixa, também pode ser uma dor de cabeça. Então,
É por isso que eu acredito que você deve entender sobre esses tipos de problemas. Problema-solução, ou seja, dificuldade e como é que eu resolvo, como é que é o caminho à luz, vamos assim, para a gente entender como solucionar essa dificuldade. Por exemplo, a instalação ou habilitação não realizada, que nada mais era o quê? Você contratou um serviço, você pediu aquilo, mas não aconteceu a instalação. Seja porque agendou uma data, a pessoa não compareceu, ou simplesmente não te deram posição nenhuma e você está lá, certo? E aí, o que é que vocês vão fazer? Eu pedi o serviço, mas não foi entregue, ou seja, não teve a instalação. Isso aqui acontece normalmente para telefonia fixa e banda larga, mas você também pode não ter habilitação na telefonia móvel. Imagina aqui, você recebeu os chips, por exemplo, mas não estão funcionando, não foi habilitado o serviço. Pode acontecer. Ou telefonia fixa e banda larga é mais fácil você enxergar que o pessoal normalmente não instala, ou mesmo que tenha instalado, não está funcionando. Ou seja, não foi habilitado o serviço, não foi ativado para que você consiga fazer a utilização. Nesses casos, como eu te passei, tem essas três situações, em cada uma tem um meio, vamos dizer assim, de resolução. Primeiro, telefonia móvel é praticamente ativar as linhas, ativar o contrato. Fala de preferência com quem você comprou, se foi pelo atendimento, se foi uma oferta por telefone ou por WhatsApp, veja com quem você fez essa negociação e essa pessoa é que deve ter esse meio para confirmar o contrato e fazer a ativação. Ou você liga direto para o atendimento da prestadora e entende o que foi que houve. Deve ser algo muito simples para resolver, só a ativação de contrato. Por exemplo, algumas prestadoras, elas esperam você receber o chip e não ativam o serviço. Você deve ligar para o atendimento e fazer isso. Outras fazem o contrário, ativam o serviço antes de você receber, que no meu ponto de vista não deveria ser assim, porque você paga alguns dias já pelo serviço que não estava nem nas suas mãos. Mas uma questão aqui é a dificuldade. Se você não teve o serviço ativo, normalmente você ligando você consegue, partindo do princípio que você está com os chips em mãos. E aí você consegue sim fazer essa ativação do serviço, visto que é uma habilitação não realizada. Então deve estar, antes disso, tudo correto. Não deve ser problema, por exemplo, de cadastro, de financeiro, porque você já passou pelas validações até receber o chip. Então, nesse processo de telefonia móvel, acredito eu que você vai ter mais esse tipo de situação. Na telefonia fixa e banda larga, que são muito mais próximas, é mais... Por exemplo, a equipe técnica não visitou, não foi até o local, e aí você liga para a prestadora ou para quem fez a venda e cobra. Ó, eu pedi, a data tal era de entrega, de instalação, não foi feito. E aí? Me passa alguma informação, me diz o que foi que houve, qual é a situação para tentar resolver. Na maioria dos casos, é atraso. O pessoal atrasou, está com demanda XYZ, pessoal numa quantidade menor do que a que deveria ter para atender todos os clientes e as demandas, e isso pode acontecer. O importante é, não aconteceu, não foi realizada a habilitação ou ativação do serviço ou instalação, fala com quem te vendeu o serviço, que ele deve ter todas as informações, ou direto com a prestadora que você fez a contratação. E não deve ser algo difícil, porque a lógica de toda a organização é fazer venda. Então a prestadora ela vai querer te ajudar para vender o serviço para você. Isso deve acontecer. Agora, não foi realizada. Por quê? O técnico foi e não consegue fazer a instalação. Aí é outro cenário, mas que pode ser uma instalação não realizada por algum problema técnico. Pode acontecer. Então o importante é sempre manter em contato com a prestadora e ver a situação real, mas não deve ser algo tão difícil de ser resolvido, a não ser que por um problema técnico não seja possível fazer a instalação que foi contratada. Nesse cenário, nem se preocupa, tá, que o contrato ele já é invalidado. Se o serviço não foi instalado, não foi disponibilizado, por mais que você tenha assinado o contrato, ele não fica em vigor, você não deve pagar nenhum valor por ele. Que foi, rapaz? Problema-solução. Instalação ou habilitação indevida ou não solicitada.
E aí é um caso que, vez ou outra, pode acontecer, seja no CPF de qualquer pessoa ou no CNPJ de uma empresa. Eu já vi em ambos, tanto CPF quanto CNPJ, situações de instalação que não foi solicitado, instalação indevida, ou seja, alguém de má fé utilizou o CPF ou CNPJ de alguém, de alguma empresa ou de alguma pessoa, para fazer aquela ativação de serviço. Isso, normalmente, são golpistas. Podem acontecer erros e falhas, sim, mas não é na maioria dos casos pelo que eu vejo. Acontecendo isso, ou seja, você percebendo que existe uma cobrança, um serviço, um contrato dessa forma, que é indevido, fala direto com a prestadora. Liga para o atendimento, passa qualquer informação, peça o número de protocolo, peça a gravação daquela ligação, se você puder, lógico. Se for você, o CPF ou o CNPJ, você for o gestor, você pede a gravação daquilo que você pediu ou daquilo que você não pediu, pede o que você puder. Se não for você o titular, aí você não vai ter muita argumentação com a prestadora. Então, houve isso aqui, por exemplo, tá? Um CNPJ. Aconteceu? Ok. Me dá o contrato dessa solicitação, já te digo que não é válido, isso aqui está errado, a gente não pediu. E o que eu faço, tá? Aqui eu vou te dar um outro exemplo de consultor, mas a terceira opção, já para te adiantar, é que na maioria das vezes é uma caso de fraude. Fraude, alguém passou pela prestadora, burlou os processos, fez documentos falsos ou algo do tipo e fez uma solicitação incorreta. Isso é uma fraude. Isso é responsabilidade da prestadora. No meu ponto de vista judicial, até onde eu saiba, fraude, a responsabilidade é da prestadora que deixou isso acontecer. Porque se foi a gente que solicitou, por exemplo, eu como empresa ou eu como pessoa física, tem que ter contrato. Se foi por telefone, tem que ter a gravação. Você tem que ter documentos que comprovam isso. E a prestadora também, ela tem que se proteger. Quando acontece aqui, pronto, liga para o atendimento que diz que é fraude. Porque se você não disser, o que eu já vi em diversas situações, e se você olhar no Reclame Aqui, meu amigo, o que tem de gente reclamando, mas não usa a palavra fraude. Use. Conselho, por quê? Porque você vai falar com a área, você não vai ligar para o telefone e falar com a área de fraude, mas você vai pedir para abrir um protocolo para essa área. Eu quero que você abra uma demanda para a área de antifraude ou área de fraude, cada prestadora utiliza de uma maneira, e esse contrato que você viu XYZ, pega as informações e diz, isso aqui é uma fraude. Eu preciso que a área correta avalie essas informações e cancela o serviço e tira as cobranças. É importante você fazer essas duas coisas, esses dois pedidos. Desculpa. Se você apenas pediu o cancelamento do serviço, beleza. Mas e o que teve de cobrança daquele serviço que é indevido? Se foi telefonia fixa ou banda larga, e o recolhimento dos equipamentos? Você tem que estar respaldado, você tem que estar protegido. Porque se houve uma solicitação de um serviço que passou pela prestadora que não deveria passar, e é uma habilitação indevida, uma instalação indevida, não deveria acontecer, ou seja, ninguém pediu, ninguém solicitou, peça dessa forma. O que eu já vi também? Kleber, eu tinha um contrato com 10 linhas, mas minha conta ficou mais cara, não sei porquê. Quando eu fui olhar, o consultor pediu mais linhas. Não sei porque eu não conversei com o consultor, foi algo depois de alguns meses ou alguns anos que eu falei com essa empresa, e tinha praticamente o dobro de linhas. Eu não sei se foi erro do consultor ou se foi má fé. Não tenho como te dizer, mas toma cuidado com isso. Você vai assinar um contrato, seja ele presencialmente ou digitalmente, confirme todas as informações, quantidade de linhas, valor do serviço, tem aparelho, quais são os aparelhos e marcas e modelos, se pode vir similar ou não. Tenha tudo confirmado, porque senão, no final, a gente é que vai pagar. Você, eu, a empresa, é que vai ter dificuldade, ter problemas com essa ativação indevida, ou seja, você pediu uma quantidade que não era para ser solicitada. E aí, se você for ver isso depois de meses, você vai ter dores de cabeça para fazer o encerramento do contrato, correção disso tudo.
Mas fica de olho nisso. Assim que vê, fala com a prestadora, enxerga as informações. Se for um pedido errado, o ideal seria você ver isso assim que o contrato for recebido e você nem assinar, para não chegar numa ativação indevida. Mas ocorreu uma ativação indevida, não solicitada, você viu, é uma questão de fraude, que é um pouco diferente. Aí você faz esse processo, fala com a área de antifraude, pega as informações, deixa tudo registrado para você não ser cobrado por algum serviço que realmente você não fez a contratação. Isso é uma instalação, uma habilitação indevida que aconteceu, gerou isso e aí a bomba sobra para a gente que tem que gerenciar os contratos para resolver essa situação. Mas junto com a prestadora, normalmente você faz a tratativa dessa demanda. Mas é teimoso. Calma, pai. Não quero suja. Tá no controle, né? Posso dar ela? Posso dar ela? Problema, solução. Não recebimento do chip ou SIM card. Quando a gente pensa em ativar os serviços do telecom, aqui é muito mais direcionado para uma ativação de telefonia móvel. Telefonia fixa tem serviços de SIM card, sim, alguns prestadores oferecem. Banda larga fixa não, banda larga móvel é a telefonia móvel, lógico. Você quer carinho, né? Deixa. Tá vendo vocês? Eu pensei que você estava concentrado na aula, rapaz. Olhando para o assunto. Obrigado. Então, voltando. A gente tem esse tipo de problema que pode acontecer de não ter o recebimento. E aí existem dois cenários. Não recebi no início do contrato ou no meio do contrato. Vou te falar do meio que é mais, vamos assim, mais fácil de você entender. O do início pode ser que aconteça também. Mas o importante é você entender que em ambas as situações dá para resolver. No meio do contrato, só no modo de controle, o microfone, tá? No meio do contrato, a gente pode ter uma situação de furto, de assalto, de roubo, de perder o chip, o aparelho e por aí vai. Todos eles, normalmente, a gente bloqueia a linha. Seja bloquear no sistema de gestor ou bloquear direto com a prestadora para que ninguém utilize aquela linha de forma indevida. Feito isso, você vai precisar de um novo chip, que pode ser, dependendo da prestadora, indo em loja ou solicitando pelo atendimento para que seja entregue no endereço fiscal da empresa. Se for pessoa física, normalmente isso é feito em loja, mas jurídica pode ter um processo normalmente diferente. E aí, cada prestadora é de uma forma, você tem que confirmar isso antes de pedir. Feito isso, você pode não ter o recebimento daquele equipamento se você pedir pela prestadora. Se você for em loja, você não vai ter esse problema, porque você vai lá pegar na hora e vai solicitar a ativação. Nesse processo de ativação, o que vai acontecer é, você deve ter um procedimento na empresa, tá? Ou você vai mandar um e-mail para uma determinada área, ou você vai ligar e passar as informações do SIM card para que ele seja trocado. Isso deve acontecer. Se você não receber o chip, você vai ter que contestar até receber. E aí tem um prazo de tratativa e o prazo de correios ou da maneira que for feita a entrega ou envio da mercadoria. Mas normalmente eles usam ou transportadora ou correios. Normalmente não tem algo diferente disso. Não recebeu, é reclamar com a prestadora, fala com a ouvidoria se você precisar, mas normalmente é um prazo de 10 dias úteis mais a tratativa. Então bota aí uns 20 dias a partir de quando você solicitou para receber isso no endereço da empresa. Mais ou menos esse prazo, por mais que você reclame antes, não sei se vai surtir efeito. Então o importante é, tenha SIM card de reserva, deixa alguns chips na empresa guardados. Se for pessoa física, deixa 1 ou 2 chips guardados. Você não vai sofrer por causa da cobrança de um chip, você já deixa ele lá de modo preventivo se algo acontecer. Primeiro ponto. Quando é no início do contrato, colega? Voar? Quer voar? Voar? Quando é no início do contrato, existem situações de não receber os chips. Já aconteceu com um cliente meu. Não recebeu o chip, esperou, nada. A entrega não acontecia, mas não era
na região metropolitana, era um pouco mais no interior do estado. E não acontecia a entrega. Solução: compra chip em loja, tem esses chips, faz a troca de SIM card e você vai ter a ativação de serviço. Só que a ativação normalmente é feita antes da entrega em alguns prestadores. Então, pode ser que a ativação tenha sido feita e você não recebeu os SIM cards, os chips. E aí, tu vai pagar por alguns dias que você não estava com o serviço. Normalmente eu contesto. Eu orientei, reclama que você só recebeu na data tal. Não paga essa quantidade de dias iniciais. E aí, é uma discussão que existe junto à prestadora. O importante é você pagar pelo que realmente você utilizou. Eu acho que esse é o correto. É assim que deve ser feito. Mas, se você não receber, tem essa alternativa. Pode ser que a prestadora nem te diga isso. Por isso que eu estou te dizendo. Vê essa possibilidade de você ter essa possibilidade. Se demorou muito e não está conseguindo fazer a entrega, você usa essa alternativa que pode facilitar para que você comece a ter a ativação e utilização dos serviços. Mas, não recebeu, fica de olho que dá para resolver, por exemplo, dessa maneira. Lembrando, novo contrato ou reposição. Informações que eu acabei de te explicar. Loja, lógico. Tem prestadora que dá essa opção, tem prestadora que pode não permitir. E aí sempre faz contato com a prestadora para você ter certeza. Deixa eu beber uma aguinha. Instalação ou habilitação recusada pela prestadora por questões técnicas. Isso pode acontecer com você em algum contrato e você pode ficar tão irritado, tão chateado que você vai abrir uma reclamação por causa disso. E no meu ponto de vista, esses problemas têm duas causas. No que eu já vivenciei, no que eu já vi, tá? Não é que seja sempre assim, sempre vai ser de tal forma, não. É o que eu já vivenciei, é o que eu já vi em contratos. Questões técnicas têm duas formas. Ou a prestadora, pode ser que tenha mais, eu vou te explicar aqui alguns raciocínios. Pode ser que a prestadora não tenha cobertura naquela área, então ela não vai conseguir te atender. Outro, ela tem cobertura, mas o seu edifício, por exemplo, sua casa vai ser mais difícil, mas o seu edifício, ele não tem uma facilidade, vamos dizer assim, para o cabeamento, ou seja, para os cabos, para a fibra ótica, para o equipamento que for necessário passar por ali. Eu já vi situações que o espaço da canaleta, que imagina um tubo de PVC branco, aquele tubo ele vai passar vários fios. E essa prestadora que você contratou, por exemplo, o técnico pode ver, caramba, vai ser difícil fazer isso aqui, eu vou ter que fazer XYZ. Ah, não vou fazer esse esforço todo não. Diz que não tem viabilidade. Já aconteceu com um cliente meu. É exatamente assim. E aí, o contrato não foi ativado por questões técnicas que não teve a instalação feita. Mas, o que acontece? Um segundo técnico vai olhar e vai dizer, tá, tem dificuldade, mas eu consigo. E se você reclamar, pode ser que na mesma prestadora exista um outro técnico que ele faça esse esforço, que pode ser uma dificuldade maior, vamos dizer assim, de instalação, e ele faça. Normalmente, você vai ver uma pessoa com mais vontade, ou vamos dizer assim, na minha percepção, com outra prestadora. Você vai ver quais que conseguem fazer a instalação. Então entenda, pode ser o técnico, a pessoa que vai lá fazer a instalação, que ele vê a dificuldade e não acha que vai conseguir ultrapassar, ou fisicamente a estrutura realmente não tem como passar, visto que normalmente, tá, se não me falha a memória, a estrutura física de qualquer construção é de responsabilidade de quem está lá, e não da prestadora. Então, um prédio, ele já tem que ter disponível a estrutura para todos os seus clientes, moradores e por aí vai. Uma casa, é mais fácil você, vamos dizer assim, fazer um buraco, passar a fiação e está tudo resolvido. Um prédio que você vai ter mais dificuldade nessa questão técnica, se houver cobertura. Se não houver cobertura, também vai dar esse mesmo tipo de problema. E o que eu te aconselho?
fala com quem vendeu, fala com a parte de vendas para entender o real motivo, porque o técnico deu essa resposta. Pode ser que você saiba e receba essa resposta como eu recebi, que era por essa estrutura do prédio, ou não. A pessoa pode não te responder nada e aí ou você reclama com a mesma prestadora para tentar viabilizar o serviço, ou você parte para um plano B ou um plano C, ou seja, outras prestadoras para atender a sua demanda. Mas eu prefiro ter as opções. Não deu? Segunda opção, tenta ver aqui, mas também vai vendo lá com outro prestador para ver quem te oferece e quem te entrega aquele serviço. Na prática, é isso que pode acontecer e é assim normalmente que eu resolvo dificuldade de instalação e habilitação com motivo de questão técnica. Outra opção, e aí só pensando mais à frente, é questão técnica e não tem cobertura. Você pode, dependendo da prestadora, tá? Se for de menor porte essa prestadora, principalmente banda larga, você pagar para eles para ter a viabilidade técnica de instalação. Já tive clientes também que fizeram isso. Não tinha cobertura naquele local para entregar o serviço. Ah, tudo bem, então qual é o valor para fazer essa instalação, para fazer dessa forma? Normalmente isso acontece para entregar fibra ótica. Feito isso, aí sim, você pode utilizar o serviço também. Então entenda as composições que existem para se chegar ao serviço estar funcionando da maneira que você precisa. E lógico, a prestadora pode negar a instalação. É um direito dela. Se não tiver viabilidade, não tiver como fazer, ela pode negar. E aí cabe a gente lutar para tentar com aquela mesma prestadora ou você busca uma outra alternativa. Você tem que ver essas opções, tá bom? E como eu te disse, entenda a dificuldade. Eu te passei algumas que eu já vivenciei. Pode ser que você tenha vivido alguma coisa ou não. Kleber, não tenho noção disso. Então já sabe como resolver se isso aparecer na sua frente, tá bom? Não reativação da linha ou serviço. Isso pode ser um problema. Algumas pessoas podem ter isso em um contrato de pessoa física ou pessoa jurídica. A gente, como gestor de telecom, tem que estar preparado para tudo, principalmente não reativação. Que na prática, o que é que pode ter acontecido? Lembrando, a gente pode bloquear uma linha, lógico, a gente sendo o titular da linha como pessoa física ou gestor de telecom da empresa, por todo e qualquer motivo. Perda, roubo, aconteceu um assalto, aconteceu o que for. Você faz esses bloqueios direto com a prestadora ou no sistema de gestor. Você tem essas duas alternativas. E a gente também tem pleno direito de reativar. Pensando que pode ser no mesmo chip ou em um outro chip. A linha ser reativada é uma consequência do que a gente está pedindo. Ah, encontrei o chip de novo, pode ativar. E tem pessoas que têm dificuldade com isso. Eu já vi situações em que eu tive um cliente... porque também eu não sei quando é que você está vendo isso. Não sei se é tive ou tenho. Vai que. Mas um cliente, ele estava sofrendo, vamos dizer, um assédio de golpistas tentando bloquear a linha dele. E teve uma determinada situação que o pessoal teve dificuldade em reativar. E aí eu tive que fazer alguma manobra do tipo, só eu como gestor posso bloquear, assim como apenas eu como gestor posso desbloquear através de senha, validação de confirmação de tais dados. Lógico que eu não vou te dizer quais dados eu confirmei, mas o importante é você ter um processo. Fala com a prestadora, se necessário, fala com a ouvidoria, fala com quem pode te auxiliar. E a reativação só se você for gestor de telecom validado como administrador ou o titular de um CPF. Se eu quiser desbloquear a sua linha, eu não vou conseguir. Mas se eu quiser bloquear, eu consigo. Posso dizer que você foi assaltado aqui agora, linha tal, bloqueia. Normalmente a prestadora vai fazer isso. Mas para desbloquear só o titular do contrato. Então, se você não for o titular, você vai ter essa reclamação aqui e não vai conseguir resolver. Sendo o titular corretamente cadastrado, lógico, a gente deve conseguir. E a dificuldade da prestadora não deve existir. Ela deve validar seus dados, confirmar suas informações e segue o fluxo. Isso não deve ter dificuldade. Mas se acontecer, faz o que eu estou te dizendo. Fala com a prestadora, liga novamente. Se
tiver qualquer problema de cadastro, fala com a ouvidoria, fala com a área de vendas, vê lá, ó, meu cadastro aqui está dando errado, o que foi que houve? Eles devem te auxiliar de alguma maneira. É isso que deve se fazer para resolver uma situação que você não consegue fazer a reativação de uma linha de contrato. Isso independente se for telefonia móvel, telefonia fixa, banda larga, qualquer um dos serviços, por exemplo, telefonia fixa e banda larga, você pode fazer a suspensão se deu férias coletiva para a empresa, por exemplo. Corta o serviço lá de maneira temporária e daqui a pouco utiliza. Se for um microempresário, vai entrar de férias, vai tirar um mês de férias, faz isso. Se alguma estrutura, vamos supor, você tem os funcionários em home office e você paga o serviço de internet para cada um deles, você pode pedir a suspensão temporária no período de férias dele. Por que não? Otimiza custo, diminui despesa. Simples assim, você pode pedir. E aí, você reativa quando ele voltar a funcionar, ou seja, quando o funcionário for voltar a trabalhar. O ideal é você não ter dificuldade. E aí você faz essa manobra, por exemplo, para otimizar também um pouco mais de despesas para a empresa. Mas, lembre-se, se você for gestor cadastrado, você tem direito a fazer qualquer desbloqueio. Isso de qualquer tipo de bloqueio ou suspensão. E aqui só lembrando, tá? Suspensão, bloqueio, perda, roubo temporária, por falta de pagamento também, lógico, se você pagou. Se está lá bloqueado por falta de pagamento e você não fez o pagamento, aí não tem o que ser feito. Paguei. Qual é o prazo, Kleber? 24 horas, não desbloqueou. Mas é de 24 horas após a identificação do seu pagamento. Se você pagou numa segunda e eles só identificaram o pagamento, que pode ter até 72 horas, vamos supor, na quarta, seu serviço deve voltar a funcionar até a quinta-feira. Por exemplo, então não acho que é 24 horas de quando você pagou, mas sim de quando eles identificarem aquele pagamento sistematicamente. Mas pode ser que você tenha essa dificuldade por algum serviço que você queira reativar ou, por exemplo, pela parte de pagamento. Então fica de olho nisso, tá? E cuidado com o sistema de gestor. Por quê? Você pode ter desbloqueado a linha na prestadora está desbloqueada, não sei o que é que está havendo, não consigo utilizar o serviço. Dá uma olhada no sistema de gestor, porque eu mesmo já esqueci. Desbloqueei a linha pode utilizar o serviço, mas não estava utilizando por causa do gestor. Então eu achava que era uma reativação que não tinha sido feita, mas na verdade era o sistema de gestor que estava lá com um determinado bloqueio. O importante é você saber as alternativas que você tem para que a linha volte a funcionar. Então, fica ciente nesse processo que pode acontecer esse tipo de problema em algum contrato seu e é bom saber como resolvê-lo da melhor maneira possível, lógico, o mais rápido. Instalação inadequada do serviço. É um problema que a gente pode ver. Normalmente essa instalação inadequada você vai ver em telefonia fixa e banda larga. Porque telefonia móvel, na prática, não tem o que se instalar. Já está o serviço lá nas antenas, nas herbes, e você vai pegar a cobertura. Pode ter dificuldade de sinal, que é outra coisa. Aqui, a instalação ou habilitação errada, ou inadequada, ou que o serviço não está funcionando da maneira que deveria. Por exemplo, vou te dar dois exemplos aqui mais simples. Telefonia fixa. O telefone está com ruído, está com falha, você está falando, está picotando. Cada região pode falar de uma maneira, tá? Mas é você não conseguir falar, é você ter dificuldade de comunicação. Isso, na instalação, ou seja, assim que o serviço foi instalado, foi ativado, você consegue saber, você consegue testar, ver isso com um técnico até lá do seu lado. E aí você avalia. Tá com o serviço funcionando, beleza. Daqui a pouco começou a dar problema, você tem que abrir uma reclamação para um técnico vir olhar. Ou falar com a prestadora, eles podem fazer alguns testes remotos para resolver esse tipo de problema. Mas não aceite o contrato com esse tipo de falha. Se você vai pedir um serviço e ele não está funcionando da maneira que deve ser feita, conteste, reclame. E se o técnico quiser, não, eu vou sair para o técnico vir, cuidado, porque pode ser que ele saia, o contrato esteja ativo e você vai ter que fazer uma nova solicitação de visita. Então tenha cuidado, mas não deixe o contrato com esse tipo de situação assim que ele foi ativado. E pensando em banda larga, e aí é uma coisa que pode ser que você não se preocupe tanto, mas depende do tipo de empresa.
mas são as normas de cabeamento. Exemplo, de um poste para o outro deve ter tal espaço. Qual é a forma de colocar o cabo? Qual é o conector? Então, o importante é ele deixar tudo funcionando e você testar, se for banda larga, a velocidade. Está sendo entregue a velocidade contratada? Tá. Ok. Aí você pensa, perda de pacote, latência, que é demora na resposta daquele comando. Vê pelo menos essas questões e pergunta ao técnico ou você mesmo faz a avaliação. Porque o serviço tem que ser entregue do jeito que você contratou. Não foi entregue, é inadequado, ou seja, estou te dizendo 2 pontos, telefonia fixa e banda larga, para você entender que pode ser. Pode ser que existam mais? Sim. E aí você tem que avaliar cada situação que aparece. Mas, acontecendo, não deixa o técnico ir até resolver. Lógico, ele vai ali no armário telecom, vai fazer alguma coisa, mas ele ir, e vamos assim, levar todo o material ou algo do tipo, pode ser que ele não volte e você tenha que falar de novo com a prestadora para corrigir aquela dificuldade. Então, toma cuidado nesse tipo de situação acontecendo. Aí, é ligar para a prestadora, reclamar da instalação, dizer que o serviço não está funcionando. Isso, lógico, acontecendo no mesmo dia da instalação ou no dia seguinte. Se demorar mais, aí pode ser não da instalação, mas de algo que tenha acontecido após a instalação. Porém, fica de olho porque o serviço tem que estar funcionando da maneira que foi contratada. Não queira aquele... tá com problema, daqui a pouco vai resolver. Não caia nessa. Normalmente não é assim que funciona, tá bom? Peça e cobre pelo serviço que precisa ser entregue, que foi o que você contratou. Instalação ou habilitação do serviço cancelada indevidamente. Ou seja, você pediu um contrato, você solicitou que ele venha a ser instalado, ativado, seja telefonia fixa ou banda larga. E aqui, telefonia móvel você não vai ver tanto, tá? Mas, no caso, telefonia móvel não é nem cancelada, é recusada. Então aqui é muito mais direcionada para instalação física, habilitação de um serviço fisicamente necessário para a tua organização. Quando ele é cancelado, lógico, de forma indevida, cancelado indevido não deveria ter acontecido aquele cancelamento. Ou seja, você não pediu para encerrar aquela demanda. E pode acontecer por diversos motivos. O que eu acho que normalmente é mais fácil você enxergar é uma falha da prestadora. E aí da prestadora eu digo como um todo, que pode ser o técnico, pode ser alguém do atendimento, pode ser a área de vendas, pode ser XYZ. Várias pessoas que têm acesso à sua solicitação podem fazer algo errado e cancelar indevidamente aquele pedido. Desde, pensei que era no dia X, mas era no dia Y, botei errado. Ou reprovou a solicitação, cancelou o pedido, mas não foi o cliente que pediu, era outro pedido. Então assim, existem diversos problemas. O que é que eu sempre oriento? Aconteceu isso, você soube ou alguma coisa tipo, você consultou, fala com a área de vendas, que foi quem iniciou essa demanda, para que ele corrija. Eu preciso que você faça a ativação. Alguém cancelou indevidamente esse pedido aqui, a minha solicitação, e está errado, eu quero esse serviço habilitado, eu quero essa ativação. Pode acontecer até com, você pediu uma quantidade de linhas de telefonia móvel e alguém cancelou o pedido, pode acontecer também. Tenha um bom relacionamento com a prestadora, com a área de vendas ou com todas as áreas que forem possíveis, porque a ideia é você pedir ajuda e eles te ajudarem. Aí é um fluxo que vai ser muito melhor do que você bater boca, esmurrar, se irritar, xingar, que eu já ouvi essas situações também. Cara, não vai te ajudar. Para e pensa, aconteceu um problema? Caramba, não era para ter acontecido, pelo amor de Deus. É lógico que não era para ter acontecido. Mas pede ajuda. Eu preciso disso aqui resolvido, eu preciso que isso aqui otimize, eu quero resolver. É melhor do que você se preocupar só em quem foi que resolveu, quem foi que fez essa besteira aqui que não era para fazer e tal. Eu prefiro muito mais otimizar o tempo para resolver a situação. Mas só quem vai conseguir te dizer por que aquilo foi cancelado incorretamente, indevidamente, é a prestadora, porque a gente não tem acesso às informações na maioria dos casos. Então, pede ajuda a eles. Eles é que devem te auxiliar, tá? Ou seja, mantém contato. Seja com a área de vendas,
Se a área de vendas disser uma coisa, liga para o call center mesmo, a área normal, ou manda um e-mail, se você tiver de outra área, e pede a mesma informação. Quanto mais áreas você mobilizar para aquilo, ou elas vão conversar entre si, ou cada um vai seguir uma linha para resolver. O fato é esse. Dependendo da empresa, ela tem uma comunicação interna mais organizada, todos vão saber o que você pediu. Não é tão organizada, é descentralizado ou algo do tipo, você vai andar por aqui, vai andar por aqui, vai andar por aqui para resolver seu problema. Ou seja, você fala com atendimento, fala com ouvidoria, fala com a área de vendas para que alguém resolva esse seu problema. Essa é a ideia, é esse o objetivo que eu acho que você deve ser direcionado. Isso deve facilitar para você resolver um problema de cancelamento inadequado da ativação ou da habilitação daquele tipo de serviço. Instalação ou habilitação recusada por inadimplência. E isso pode acontecer, é um problema que pode ser visto. E essa recusa, por exemplo, tá? Pode ser uma inadimplência com a própria prestadora. Você vai contratar novos serviços e se você tiver inadimplente, ela pode negar, ela faz uma avaliação e isso pode acontecer. Ou, que eu já vi situações, se você tiver com CPF ou CNPJ inadimplente com terceiros, que eu acho que não deveria ser assim, mas acontece. Não sei se é válido juridicamente, se ela pode negar por esse motivo, mas isso acontece. Eu já vi contratos serem negados por esse motivo, não com meus clientes, mas eu já vi algumas situações que acontecem. Então, houve essa negativa por este motivo de inadimplência, o importante é consulta as informações, dá uma olhada lá, qual é a inadimplência, tenta buscar, se eles pedirem para você ver, dá uma olhada na Serasa, SPC e por aí vai, tenta consultar, ver as informações e entende o que aquela cobrança está lá existindo, o que é, se é correta, se é incorreta, entenda a situação da melhor maneira possível. Se a prestadora conseguir te dizer, ótimo. Se ela não te disser, meio que você não vai ter para onde correr para buscar informação, a não ser no registro de cartórios ou SPC e Serasa, por exemplo. E é importante você entender, existe realmente ou ocorreu o erro do sistema da prestadora, mas pode acontecer essa recusa e você não ter o serviço instalado ou habilitado por este motivo. Quais são as formas de resolver? Ou você paga o débito que existe ou justifica ele, exemplo, existe um processo judicial XYZ sobre essa cobrança, porque essa cobrança é indevida e por isso que ela existe, que a gente não vai pagar, por mais que ela esteja registrada no SPC, Serasa, cartório, por aí vai. Você justifica isso para a prestadora e aí ela vai dar uma aprovação para você ter aquele contrato ou ela vai continuar recusando. Se ela continuar recusando, meio que você não vai ter para onde correr. Ou você justifica ou você paga. Se você não vai ter o pagamento e a tua justificativa não foi aprovada, no meu ponto de vista vai ser difícil. Ou a área de vendas vai ter que ter um argumento muito bom para conseguir isso, ou você não vai ter o serviço ativado ou habilitado. É isso que normalmente acontece nessa estrutura de novos contratos. E lógico, cada caso é um caso. Você pode ter o auxílio de... O que foi? Você pode ter o auxílio de pessoas dentro da organização da prestadora que argumentem a seu favor para que isso tenha uma aprovação interna. Mas não tem como a gente definir uma regra, cada prestadora trabalha de uma maneira, tem suas ações e processos. O importante é, se existir algo, tem a justificativa. Se houve um atraso de pagamento, alguma coisa do tipo, ou se você tem uma justificativa sobre aquela cobrança que está lá no sistema. E lógico, toda venda precisa de aprovação. Não é porque você fez um contrato que ela vai ser obrigatoriamente habilitada, tá? Entenda isso também. Isso aqui é mais um caso de problemas da parte financeira que algumas empresas podem ter. No meu entender, várias empresas de grande porte têm dívidas, podem ter protestos e por aí vai. Mas não necessariamente ela é negada para ativar um serviço. Por mais que você tenha dívidas, você pode fazer a ativação. Então, por isso que eu digo, cada caso é um caso que precisa ser visto, mas é possível ter a habilitação e a ativação de serviços mesmo com inadimplência. E tem situações que o pessoal não aprova.
E como eu te disse, né, pode ser inadimplência com terceiros que isso aconteça e que por esse motivo você não consiga habilitar novos serviços. Cobrança da taxa de habilitação de uma instalação, por exemplo, de um novo contrato, que pode ser indevida. Ou seja, existe uma cobrança, mas que não deveria existir. Isso acontece e muito. Eu, quando fui pesquisar essa temática, vamos dizer assim, de problemas que acontecem com instalação e habilitação, a parte de cobrança foi uma das maiores. Por quê? Você conversou com a pessoa, negociou com a pessoa. Vai ter cobrança, taxa de habilitação ou instalação? Não, senhor. Mas eles podem usar o nome de taxa de ativação e vai dar na mesma coisa. Ou seja, é só o português que está mudando, mas a função é a mesma. Ou a pessoa dizer para você que não tem e na prática, quando você for ver o contrato, tem. Então, toma muito cuidado. Se você for fazer algo por telefone, vê se você tem algum documento que comprove. Ou, você me passou essa proposta? Tudo bem. Eu quero a gravação dessa ligação para que eu tenha uma confirmação do que eu falei com você. Após isso, aí sim, eu dou de acordo. Antes disso, não. Ou, o que é que eu faço? Se a pessoa, eu sei que não vai ter uma gravação, manda pelo WhatsApp. É a mesma coisa que, vamos dizer assim, por e-mail. É uma opção. Porque lá vai estar escrito, lá vai ter a comprovação do que foi feito. E se necessário para a área jurídica, até onde eu me recorde, já está sendo válido as conversas de WhatsApp como uma comprovação do que foi conversado, do que foi negociado. Então o importante é, fez uma negociação, tenha certeza. Se foi uma contratação digital, mas tem um contrato, ótimo, é o melhor cenário, porque você vai ter lá escrito que não tem cobrança ou taxa de habilitação. E se foi físico também. Agora, se a pessoa disse que não tinha, você assinou e um documento tinha lá dizendo que tem taxa de habilitação, aí é um pouco de falta de atenção ao que vai ser assinado e vai ser mais difícil você contestar essa cobrança. Porque o pessoal vai dizer, mas o senhor assinou. Aí vai ser mais difícil você dizer que alguém enganou, mas que você não leu o documento. Ou seja, vai ser briga. Mas se foi uma ligação que alguém disse para você que não teria e teve, aí você tem todo o direito de contestar essa cobrança. E reclame porque está errado. O que é que eu já vi? A pessoa reclamou um mês, tirou. Mas aí nos outros meses continuava a cobrança. E você tem que cortar isso na raiz. Só que nem sempre o pessoal da área de contas faz isso. E é importante, você fala com a prestadora, não foi? Vai na ouvidoria, vai na Anatel, abre reclamação para que isso seja resolvido. O ideal é que seja tratado isso na raiz e não tenha mais uma cobrança indevida para você não ter que ligar todo mês reclamando da mesma coisa. Mas entenda que pode acontecer e a forma de solução é falar com a prestadora e de preferência tenha os argumentos, as provas. Se foi por ligação, tem a ligação, tem a gravação. Se foi via contrato, tem um contrato. Lembrando que gravação de preferência, tá? Você fez a negociação, pede a gravação. Eu já fiz isso com cliente, até pessoa física. Pede a gravação daquela negociação. Você tem, passa para o seu cliente ou se for você e você fica tranquilo. Tá com a gravação? Tô. Beleza. A negociação foi essa, segue o fluxo. Caso contrário, né, Tito? Você vai ter dificuldade. E lembrando, se você fez a negociação hoje, pedir a gravação amanhã, eles têm que te dar. Mesmo que você não saiba o protocolo. É nosso direito como consumidor. Você pede, mas eu quero. O pessoal do atendimento vai ter dificuldade para te passar, fala com a ouvidoria, fala com a Anatel, quero o registro de todos os protocolos que eu realizei no dia tal, ou na semana tal, ou nesse mês. Lógico, acima de 6 meses vai ser difícil, mas nesse prazo eles são obrigados a te passar essa informação. E detalhe, se não existe ligação que comprova aquela negociação, e aí lógico, né? Eu estou dando uma de louco aqui. Eu digo, cara, não contratei nada. E aí? Você vai brigar judicialmente, por exemplo, pequenas causas, ou pede ajuda de um advogado. Estou dando um exemplo extremo. Mas, se não tem comprovação, você está pagando por algo, a princípio, que não deveria. Então, sempre tenha todos os recursos necessários, todas as comprovações, mas aconteceu algo
nesse tipo de cobrança por habilitação ou instalação, faz esse tipo de processo para resolver, que você deve conseguir. Se tiver dificuldade, como eu te disse, atendimento, ouvidoria, a Anatel não conseguiu resolver de forma nenhuma, vai para pequenas causas, fala com o PROCON da vida para ver se você consegue resolver, ou com auxílio de um advogado, que você, com certeza, tendo todos os argumentos, você vai ter uma grande chance de ganho de causa. Só não sei a questão de valores e tudo mais, aí é melhor você ver com o advogado, mas diretamente com a prestadora, de forma sem ser judicial, acredito que você consiga resolver isso, tá bom? E lógico, se você não foi informado da cobrança, ela não deve existir. Mas como eu te disse, foi na gravação de uma ligação, preste atenção. Se foi num contrato, também preste atenção. Se está lá escrito, complica. Se não está escrito que existe a taxa e foi cobrado, é indevida. Como eu te disse, tem o contrato ou a gravação para você ter uma comprovação da negociação que foi feita. A gente, como consumidor, nós temos o direito de ter esse tipo de comprovação, não apenas o lado da prestadora. O que a gente viu na aula de hoje? Diversos pontos sobre instalação, habilitação, ativação do serviço. Que o objetivo foi te passar vários pontos de problemas e dificuldades que acontecem para você saber como resolver. Qual o problema, como é que eu resolvo nessa linha de habilitação, ativação e instalação de serviços. Na aula 052. Qualquer dúvida, manda um comentário, tá bom? Abraço. Fui. Dá tchau? Tu não vai dar tchau, não, é? Tem certeza? Vamos dar tchau?